Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula. Aula 3. Por que a gente precisa de rastreabilidade, né? Esse é um ponto muito importante, porque quando a gente começa a olhar um pouco da história, o principal gatilho dessa demanda por rastreabilidade no mundo foi a grande crise da vaca louca, né? Quando os animais, por causa de processos de alimentação, começaram a apresentar sintomas e umas doenças e ficaram impróprios para a alimentação humana. E a partir daí, os animais começaram a ter comportamentos estranhos, morrerem, e foi feito praticamente mataram todos os animais na Inglaterra, e o mundo começou a ficar preocupado porque a forma como que um alimento é processado pode ter um impacto muito grande na qualidade ou na saúde dos indivíduos que estão consumindo cada um dos alimentos. Então, o grande gatilho da rastreabilidade no mundo foi essa crise, a crise da vaca louca, né? Logo, a outra coisa que nos remete à necessidade de rastreabilidade é a contaminação química. A gente precisa saber qual é o nível de contaminação de um alimento, porque a olhos nus a gente não percebe se um alimento tem mais ou menos agentes contaminantes. Então, a necessidade de rastreabilidade também se deu pela necessidade de a gente começar a entender a origem desse alimento, fazer análise de resíduos químicos, resíduos de agrotóxicos, e determinar se aquele produto está bom ou não para o consumo. E essa, mais uma vez, né, quais os problemas que são causados pela falta de rastreabilidade? Você trazer alimentos contaminados no meio dos alimentos que estão bem trabalhados, ou bem produzidos, ou bem cuidados ao longo da cadeia produtiva. Essa questão da contaminação química é uma questão muito importante, porque a Anvisa é um órgão nacional que vem fazendo acompanhamento dos níveis de resíduos de agrotóxicos em alimentos in natura. E cada vez que sai uma reportagem ou um resultado desse trabalho da Anvisa, o que acontece? Existe uma diminuição do consumo de um alimento ou de outro. Então, quando um agente da cadeia apresenta o produto com rastreabilidade, você passa a se diferenciar dos outros tomates, pepinos, pimentões que estão no mercado, porque você consegue provar a forma, a origem, o trato, o manejo que aquele alimento está sendo submetido. Então, a Anvisa é um dos grandes fomentadores da necessidade de existir rastreabilidade, a gente conhecer a origem do alimento e os tratos, os procedimentos, o manejo que aquele alimento foi submetido. Existe também a questão da contaminação microbiológica. E, recentemente, soltaram um alerta de recolhimento de um produto, da marca Heinz, por uma questão de contaminação microbiológica. Então, este momento que você sabe que a rastreabilidade pode te ajudar de uma maneira mais precisa a identificar onde foi parar um produto contaminado, micrologicamente ou quimicamente, né, essas contaminações, e trazer esse produto, recolher esse produto de uma velocidade mais rápida, causando menos impacto na população que está aí no supermercado, consumindo, comprando esses alimentos. Então, é muito importante que a nossa rastreabilidade, como a gente viu na aula anterior, esses elementos sejam bem identificados. Da onde veio, para onde foi, a data, o lote, identificações únicas, para que isso permita um recolhimento rápido no caso de problemas. Nos Estados Unidos, a gente tem muitos casos de falta de problemas de contaminação, e a falta de rastreabilidade adequada gerou até mortes, né? Tem um caso clássico, que é o da contaminação das folhosas dos Estados Unidos, principalmente do espinafre. O espinafre foi o primeiro grande caso. Todo espinafre é produzido, assim, 90% na região da Califórnia, e ele foi higienizado e embalado para o resto dos Estados Unidos. O espinafre foi contaminado, morreu gente, foi muita gente parar no hospital, até descobrir de que fazenda veio esse espinafre contaminado. Demorou muito tempo, e quase que tiveram que fazer um rastreamento da bactéria, da E. coli, geneticamente, para identificar, com amostras locais, fazer uma comparação genética da E. coli, do alimento contaminado, com a E. coli encontrada nas propriedades.
Então, aí a gente percebe a dificuldade da falta de rastreabilidade, o custo que isso pode ter, além, claro, do custo de vidas. Outra coisa importante quando a gente fala de rastreabilidade é a questão da falsificação. Aqui a gente tem 2 produtos, parecem similares, uma chama Cássia, tem um aspecto de canela, muita gente já deve ter visto isso em cafezinho para mexer o café, mas não é canela, e a canela efetivamente, né, propriamente dita. Então é muito fácil você, se você não tiver esses controles de origem de produto, você acaba levando Cássia por canela, tá certo? Mas, no fundo, a gente fala um pouco de segurança alimentar, né, da questão de cuidado da origem, da contaminação, da falsificação, mas o grande benefício da rastreabilidade, efetivamente, é a gestão. Porque a partir da rastreabilidade, você consegue identificar os pontos críticos de controle, você consegue identificar os processos que são determinantes na geração ou no incremento de custo, e a partir disso, saber exatamente o custo da sua produção, o custo de um lote, o custo de um determinado produto ao longo dessa cadeia. Então, o grande benefício que a rastreabilidade aporta para o mundo da cadeia produtiva de alimento é você ter uma gestão muito mais eficiente do que sem a rastreabilidade, tá certo? A gente viu o problema da contaminação, da falsificação. Então, o outro nível, outra dimensão de benefício que a rastreabilidade oferece para o mundo hoje é você ter mais clareza da questão do controle de qualidade. Da onde vem o produto com a melhor qualidade, melhor desempenho, e da onde vem o produto com menos desempenho, menos qualidade. E através da rastreabilidade na cadeia de alimentos, a gente consegue associar defeitos e problemas a manejos e tratos anteriores da cadeia produtiva e, com a rastreabilidade, levar esse problema para a causa raiz, identificar onde o problema está acontecendo, tá certo? Então, como é que esses problemas nos impactam, né? Comprar ou consumir produto que causa risco à saúde e à reputação. Então, se a gente não tiver rastreabilidade, a gente pode estar caindo nesse espaço de risco à saúde e à reputação. Pode causar prejuízo por falta de controle, né? De custo impreciso, então você está produzindo, vendendo uma coisa por um custo irreal, muito mais barato do que ele deveria se custar. Pode gerar, a falta de rastreabilidade pode gerar autuação por parte das entidades de fiscalização, muitas cadeias produtivas, muitos produtos, a rastreabilidade é uma legislação, é uma questão fundamental, é uma questão de compliance, você precisa ter para não ser autuado. E no final, muitas certificações hoje em dia têm a rastreabilidade como um pré-requisito para garantir que o que você está produzindo está nas condições, na qualidade e nos padrões exigidos pelas diferentes certificações, como Global Gap, como orgânico e assim por diante, tá certo? Então, fica aqui essa aula, essa terceira aula, de entender por que a gente precisa de rastreabilidade, e a gente convida você para fazer a avaliação de conhecimento. Vamos ver o quanto que desses conceitos que estão aqui apresentados você conseguiu absorver. Combinado? Obrigado por participar de mais uma aula e vamos à próxima aula após a avaliação de conhecimento.